E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal O Financista, onde a gente fala sobre finanças, educação financeira e investimentos. Confira depois da vinheta que eu vou ter um tema muito especial para você hoje. Então pessoal, hoje eu quero tratar de um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Na verdade não só hoje, mas nos próximos vídeos quero fazer uma série de vídeos sobre esse livro. Ele é bem curtinho, você vê que ele é pequeno, mas ele é muito rico em lições. Então, para a gente entender, eu gosto sempre de contextualizar quem é o autor do livro. E aqui nós temos que George S. Clason é o autor. Ele era um empresário, escritor, ali nos anos... Ele nasce em 1874, mas o livro é escrito ali por volta dos anos 20. E nesse contexto, ele escrevia, antes de publicar esse livro, panfletos sobre dicas de economia, finanças e tudo mais. E, segundo relatos, era utilizado por bancos, seguradoras, empresas do mercado financeiro. E logo após isso, ele vê que está dando muito certo e escreve esse livro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Quando você pega o livro, você pensa, parece que é uma única história, mas na verdade não. O livro é um compilado de várias histórias e várias parábolas, onde ele vai, claro, falando de personagens fictícios, porque esses personagens, até onde se sabe, não existem na vida real, mas ele, usando sua sabedoria literária, ele consegue ali criar personagens muito bons. E o interessante também é que ele busca fazer com que este livro retrate leis do dinheiro, que eram leis muito antigas. Então ele fala que as leis do ouro permanecem a mesma. Ok. Só que aí, esse livro, por mais que tenha sido escrito praticamente há 100 anos atrás, ele continua atual até hoje. E por isso que eu gosto tanto dele e recomendo. Sempre que as pessoas me perguntam sobre livro de finanças, eu falo, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia, para você começar a entender sobre finanças. Ele não fala aqui sobre o que é investimento, o que é um CDB, Tesouro Direto, nada disso, não era o propósito dele. Mas a verdade é que, quando a gente fala de finanças, existem princípios basilares que nós precisamos obedecer para que tenhamos sucesso financeiro. Então ele vai montar essas bases para que a gente consiga ali ter uma vida financeira mais organizada. Pois bem, um dos temas abordados aqui por ele são os segredos da riqueza. Ele também fala dos 7 remédios para a bolsa vazia, 5 leis do ouro, enfim, os segredos do ouro. Beleza. Então, para introduzir o livro, eu quero apresentar 2 personagens que ele cita aqui no começo, que é Kobe e Bansi. Kobe era segundo o relato do livro, né, lá na Babilônia, ele era uma pessoa que fazia carruagens. E ele estava muito incontente assim, com sua vida financeira, porque ele trabalhava bastante, mas nunca sobrava dinheiro. E como ele olhava a Babilônia como uma cidade grandiosa, onde havia abundância de riquezas, mas ao mesmo tempo ele não tinha a sua própria riqueza, que parece bem absurdo. Mas ele olhava aquele ambiente ao seu redor e ele ficava pensando, poxa, por que eu não tenho nada? Por que eu não consigo construir um patrimônio? Por que minha mulher está infeliz com a nossa situação financeira? Ela já está me olhando com uma cara ruim, segundo o relato dele aqui. E aí, para piorar a situação, chega um amigo dele chamado Bansi. E Bansi era um músico. E ele vai pedir o dinheiro emprestado para Kobe. Vai dizer, olha Kobe, me empresta aí o dinheiro. Na verdade, deixa eu só confirmar aqui se eu não troquei o nome dos personagens, porque eu não sei quem foi que pediu dinheiro emprestado para quem. Na verdade, não troca o nome dos personagens. Bansi era o fabricante de carruagem e Kobe era o seu amigo que era músico. Beleza? Fazendo essa correção. Bom, e nisso, Kobe, ele vai pedir dinheiro para Bansi e você diz, olha, eu não tenho para te prestar. E Kobe fica assim, como que tu não tem? Tem um cara que faz carruagem até pro governo, como é que não te sobra dinheiro? E aí é um dilema. E lembra muito a nossa classe média atual. Hoje a classe média tem sido bastante prejudicada com aumento de impostos, uma série de coisas. Você vê que hoje para comprar um carro, sei lá, 10 anos atrás, não sei, 15 anos, um Fiat Uno era 20 mil reais. Hoje o carro mais barato da Fiat é um Mobi que é 70 mil. Então um aumento aí de 200, 300%. Bastante, né? Triplicou o valor do carro. Então, veja que as coisas estão sempre aumentando de preço e isso acaba prejudicando a classe média. Na verdade, não só a classe média, né? A classe baixa também, classe C, D, ou quem são menos prejudicados são aqueles que têm mais recursos, porque isso afeta menos. Beleza.
a gente entendeu que eles estavam precisando de uma melhora financeira. O que eles fazem? Vão buscar conhecimento. E eles falam, olha, tem um cara ali chamado Arcade, e ele é conhecido por ser um cara muito rico, o ser o cara mais rico da Babilônia, e ele é muito acessível. A gente conhece ele desde de pequeno e tudo mais. Vamos lá falar com ele para saber como podemos mudar a nossa situação. A partir disso, a história vai transmitir-se para Arcade, onde ele vai contar a sua história de como ele se torna o homem mais rico da Babilônia. Tá? E ele começa a dar algumas dicas, digamos assim. Imagina a cena que ele está diante de uma plateia. Pelo menos é o que é relatado aqui no livro, que ele está diante dessa plateia. E aí, assim, são amigos, são pessoas ali próximas a ele, e ele interage com essa plateia. Essa pessoa vão fazendo perguntas e ele vai respondendo ali. E uma das lições que a gente pode tirar desse primeiro diálogo de Arcade com essa plateia é que ele fala da responsabilidade pessoal. Todos nós, hoje, temos conhecimento disponível na internet. Ou livros também, né? Hoje as pessoas não gostam de ler, mas enfim, eu estou falando de um livro. Então, assim, em livros nós temos muito conhecimento. E ele fala que as pessoas não buscam aprender sobre o dinheiro. Elas simplesmente vivem uma realidade, se contentam com aquilo ali e não buscam entender sobre as leis do funcionamento do dinheiro. E é verdade, trazendo para os nossos dias é até complicado. O brasileiro trabalha 8, 10 horas por dia, fora o tempo que fica no trânsito, e quando chega em casa ele só quer ali viver a vida dele, né? Se vocês ouvirem um choro aí, é minha filha aí que tá chorando, recém-nascida, então não relevem aí, tudo bem? Deixa a bichinha chorar. Então assim, a gente acaba não se preocupando com o dinheiro. E as coisas vão passando, a gente não entende como funciona o sistema financeiro nacional, a gente não entende como funciona a cobrança de impostos, e isso é muito difícil de se entender, né? Mas, assim, você não precisa saber de tudo isso, mas você tem que ir atrás de conhecimento mínimo, né? E o livro, no caso Arcade aqui, ele vai dizer, olha, você é responsável por seu sucesso ou fracasso financeiro. A gente sabe que existem as exceções, mas a pessoa tem que buscar, ela tem que buscar o conhecimento. Então, se você está aqui nesse vídeo, já é um ponto para você, porque você está buscando o conhecimento financeiro. Isso é uma coisa ótima, show de bola. Por um outro lado, ele vai falar que existem dois casos, e ele cita um chamado Deus Destino. Você vai ver que lá na Babilônia tem toda uma questão de um politeísmo e tudo mais. Mas enfim, ele cita esse Deus Destino, onde ele fala que esse Deus, ele dá riquezas, muitas vezes, para pessoas que não mereciam essas riquezas. E ele cita, por exemplo, os herdeiros, né? E ele fala que quando a pessoa ganha riqueza sem merecer, podem haver dois comportamentos possíveis. Um é a total libertinagem. Ou seja, aquela pessoa recebeu um dinheiro, imagina alguém que ganhou numa Mega Sena, ou como estão famosos hoje as bets, né, os tigrinhos e tudo mais, as pessoas vão lá e ganham dinheiro sem merecer, fizeram uma aposta, tudo bem que tem o mérito de ter adivinhado, mas se você pega, por exemplo, lá uma Mega Sena da vida, a pessoa só teve o trabalho de marcar. Dificilmente, né, a pessoa, usei uma estatística aqui, é pura sorte. Mas tudo bem. E aí a pessoa ganhou esse dinheiro sem merecer. Um dos comportamentos é a libertinagem. E a libertinagem é você gastar tudo, basicamente, sem ter responsabilidade com aquilo ali. Então, é muito comum, se você botar na internet, aí botar assim, pessoas que gastaram tudo que ganharam na loteria. Vai achar vários casos. Ou pessoas que gastaram toda a sua herança, porque receberam dos pais, talvez os pais não souberam educar financeiramente, ou até mesmo pais que distribuíram a herança em vida e essa pessoa gastou de forma totalmente irresponsável. E aí esse dinheiro vai acabar em algum momento. Por isso que fala que esse Deus destino ele é meio astuto. E também um outro ponto que pode acontecer é a pessoa se tornar extremamente avarenta. Então a pessoa, por ela não ter habilidade de como ganhar o dinheiro e ela não ter esse merecimento, o que acontece? Ela guarda esse dinheiro para si de uma forma que ela tem tanto medo de gastar e de perder que aquilo se torna o dono dela. O dinheiro se torna o seu dono. Então é muito complicado também quando acontece essa situação. Então até aqui nós temos essas lições. A responsabilidade pessoal e evitar a libertinagem ou a avareza.
E pessoal, por hoje nós vamos ficar aqui. Essa foi uma introdução do livro. Nós ainda vamos ter outros vídeos falando sobre, principalmente das lições aprendidas ou ensinadas por Arcade, que é o nosso personagem central aqui como o homem mais rico da Babilônia, ele mostrando como ele se tornou o homem mais rico da Babilônia e que lições nós podemos tirar disso. É um livro muito interessante. Também fala como você sair das dívidas e das leis do ouro. E, gente, é interessante porque George S. Claus fala uma coisa que as leis do ouro não mudam. Elas são as mesmas de antigamente, são as mesmas hoje. E se passaram praticamente 100 anos de quando ele escreveu isso e as leis do ouro continuam a mesma. Por isso que eu acho esse livro fenomenal. É um livro barato, acho que você acha por menos de R$ 30 aí nesses sites de livraria. Então, super recomendo aqui. Quando eu faço cursos também, eu gosto de sortear esse livro aqui ao final de um curso para abençoar uma pessoa, para essa pessoa também melhorar a sua vida financeira, certo? E eu deveria ter pedido no começo, mas estou pedindo no final, porque, enfim, você só pode julgar meu vídeo quando você chega até o final. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, vai me ajudar demais. Seu comentário também me ajuda, que mostra para o YouTube que este vídeo é relevante. E também se inscreva no canal se você não é inscrito. Não custa nada, basta clicar aqui no sininho e para curtir a mesma coisa, é bem facinho, tá bom? Então, já te agradeço demais e até a próxima, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.